Irmãos, continuando a mensagem, nós semana passada falamos sobre a nossa filiação, né? Quem se lembra aí? Somos filhos de Deus Altíssimo e aprova Ele nos dá o reino, coisa maravilhosa, né? E os filhos são herdeiros, aleluia. E hoje nós vamos falar sobre santificação. Amém? Fala com o irmão que está ao seu lado. Santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas, seguindo a direção do Pai Nosso, né, da oração, o modelo que o Senhor nos ensinou, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, nós falamos, a primeira coisa que nós falamos é Pai Nosso. E aí, o primeiro pedido qual é? Santificado seja o teu nome. Então, o primeiro pedido é em direção ao nome de Deus, ao nome do Pai. E eu sei que muita gente vai perguntar assim, como é que a gente faz santificado seja o teu nome? Primeiro tem que saber o que é santificado. Porque às vezes a gente fala, mas não sabe o que é. Ou não é verdade? Vamos ser sinceros, a gente só repete, gente. É normal isso, né? Então a gente precisa saber o sentido de santificado, desse pedido, santificado seja o teu nome. Quando o Senhor Jesus orou, o povo que ouvia sabia muito bem o que significava isso. Então a gente precisa um pouquinho lá na raiz, lá atrás, para a gente entender o que significa esse pedido que nós fazemos ao Pai para que santifique o próprio nome. Porque às vezes a gente fala besteira, é ou não é verdade? E como eu falei outro dia aqui, a nossa oração, ela tem que ter um intercessor, que é o Espírito Santo, para nos ajudar. Porque senão a gente faz igual papagaio, repete, mas não sabe nem o que está falando. É ou não é verdade? Amém? Por isso a gente está, né, estudando aqui um pouquinho essa oração, cada domingo, em nome de Jesus. Amém? Quem aprendeu a semana passada aí? Amém. Na outra semana nós falamos, seja feita a tua vontade, que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Fala com o irmão que está falando, não falte, para você não vir a ter falta de nenhuma parte dessa oração. Só o inimigo tentando perturbar, né? Espero que o inimigo não seja um dos garotos lá. Mas é nós, eles são sempre bênçãos ali em nome de Jesus. Amém? Está dando para ouvir atrás, pessoal? Está bem? Glória a Deus. Não está ótimo. Amém? Então a gente vai, né, vamos lá em Mateus, abre a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 9, se eu não me engano é isso mesmo, me ajudem. Mateus 6, 9. Não é isso? O que diz aí? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, já falamos isso. E agora, santificado seja o teu nome. Feche seus olhos, ore comigo para essa mensagem, para que Deus possa trazer esclarecimento. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo mais uma vez. E agora te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos usar como canal totalmente substituído, falando aos nossos corações, daquilo que nós necessitamos ouvir, como sempre nós pedimos, porque trazendo o conhecimento da tua palavra, o entendimento, a iluminação, a revelação, nós podemos agir de acordo com a tua vontade. E aí sermos mais abençoados, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, olha só, aqui o Senhor Jesus pede para que nós façamos o quê? Esse é o primeiro pedido, né? Que a gente fala, né? Santificado seja o teu nome. Santo significa separado. Na Bíblia tem um sentido mais amplo um pouquinho, que também é consagrado. Amém? E no caso do nosso Deus, puro e perfeito. Então engloba tudo isso. Deu para entender bem aqui? Amém? Então, separado, puro, perfeito. Quando Isaías, lá no capítulo 6, ele contempla num determinado momento da vida dele, quando ele tem um chamado dele, o profeta Isaías, que é o chamado profeta messiânico,
ele contempla a glória de Deus. E quando ele contempla a glória de Deus, ele vê os serafins voando, né? Ele vê o Deus no alto e sublime trono. E aí, quando ele vê também os serafins, sabe, voando com as asas, mas duas asas cobriam o quê? O rosto. E os serafins falam assim, está lá no versículo 3, diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tem gente que fala que é porque Deus é santo 3 vezes. Não, gente. Deus é santo infinitamente. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? E aí diz assim, é infinitamente, tá? E lá em Apocalipse a mesma coisa. Todos os céus louvam e gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí Isaías, ele cai em si e fala o seguinte: ai, meu Senhor, agora acabou minha vida, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Está lá no capítulo 6 de Isaías, são apenas poucos versículos para você ler. E ele fala: e eu vi o Senhor dos exércitos, vou ser consumido. Porque ele sabia, como judeu, e como Deus havia falado lá atrás para o povo de Israel, falou: sede santo porque eu sou santo. E até para ministrar no altar, tinham que ser purificados dos seus pecados quem ia ministrar no altar. Não é qualquer um que subia no altar, assomava ao altar para poder pregar, para poder ministrar a favor do povo. O sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que primeiro purificar a si mesmo dos próprios pecados, fazer um sacrifício por si, e o sangue de um animal, sabe, fazia a purificação por ele, para depois ele fazer expiação pelo pecado de quem? Do povo. Porque se ele entrasse lá, para você ter a arca, tem um momento da Arca da Aliança, só para você entender como Deus ele zela por isso. A Arca da Aliança, quando ela foi roubada lá, né, foi perdida numa guerra entre os filisteus e os judeus, e que os filisteus levam a arca, aonde acaba o ministério de Eli e dos seus filhos, está lá em 1 Samuel, e os filisteus levam essa arca, onde a arca passa, tinha desgraça e peste, e eles param a arca em determinado lugar. Aí Davi, mais tarde, não, eu vou pegar essa arca de volta. Quando Davi vai pegar a arca de volta, eles colocam a arca em cima de um carro de bois, e aí a arca vem, Davi vem dançando, louvando, glorificando o nome do Senhor, mas o carro de boi ele passa numa pedra, a arca vai cair. Uzá, que era um dos servos, tenta segurar a arca, e a Bíblia diz que ele morre na hora, Deus o mata na hora, porque ele segurou na arca. E ele simplesmente ia segurar a arca para a arca não cair. Talvez você possa pensar assim: poxa, mas não foi injusto, ele só ia impedir. A intenção dele não era boa? Fala com a pessoa que está falando assim, de boa intenção. Tem um ditado, não vou completar não, você completa. Tá? Com Deus, eu tenho que agir com Deus da maneira que Ele determina, não da maneira que eu quero. Entenda bem isso. Nós estamos falando do Senhor, Criador dos céus e da terra. Existe um rito, existe uma forma. Não é de qualquer maneira. Amém? Como eu já falei aqui, você vai em determinada repartição pública, você tem que seguir a regra daquela repartição. É ou não é verdade? Está lá, ó, desacato, né, funcionário público, tem quantos anos lá pega? É ou não é verdade? Um funcionário público, tá? E aí você vê que isso está em todas as repartições, inclusive no judiciário. Você vai entrar numa Câmara Legislativa, sei lá, você tem uma forma, um rito, até para você se dirigir àquelas pessoas. Aí com Deus é de qualquer jeito. Está falando do Senhor, Criador dos céus e da terra. Tanto que Isaías, quando ele vê, ele fica desesperado. Sou um pecador. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Amém? Se você tiver capacidade, força, né, e santidade suficiente para poder tratar Deus de qualquer jeito, aí é contigo. Mas eu prefiro ficar na reserva, entender que Ele é o nosso Pai, mas Ele é o Senhor de todo o universo. E Ele é santo. Amém? Então Ele requer dos servos dele, quando Ele chama para servir, Ele fala assim: ó, sede santo porque eu sou santo. E aqueles que iam ministrar, tinha que ter uma lapela de ouro aqui, escrito o seguinte: santidade ao Senhor, separado ao Senhor. É importante a gente entender isso.
E aí, para que Isaías possa proferir alguma coisa, a Bíblia diz que um serafim vem, pega do altar uma brasa com uma tenaz, uma vara comprida, né, que você usa para poder mexer a brasa, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías, para que os lábios dele sejam o quê? Purificados. Aí o que o serafim fala? O teu pecado foi passado de ti. Foi purificado. Fala com o irmão que está ao seu lado, para pronunciar o nome do Senhor, os nossos pecados têm que serem purificados. Amém? Amém? Estou falando para crente aqui? Amém. Essa palavra é para o servo de Deus, tá? Então, lá atrás, voltando um pouquinho mais atrás, Deus, quando Ele dá os mandamentos, o terceiro mandamento é o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento não foi revogado. Continua sendo o mesmo. E as pessoas pensam assim: não, então eu não posso pronunciar o nome do Senhor à toa. Claro que não. Mas isso a gente aprende na escolinha dominical. Fala que o irmão que está falando, isso é o beabá. Eu estou aqui falando para adultos, maduro, então é um pouquinho mais acima do que isso. Tá? Tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, de maneira fútil. O que é em vão? É fútil, à toa, sem reverência, tá? Sem temor. Isso é realmente um problema. E a palavra de Deus diz que Deus não tomará essa pessoa por inocente. Estou sendo claro aqui? Quantas vezes você já não falou besteira? E eu também. Mas enquanto ímpios, enquanto sem o conhecimento de Deus, agora não pode. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? Quando Moisés faz uma pergunta, Senhor, Deus chama Moisés, fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é o quê? Santo. Olha só, como é que, aonde Deus está, é santificado pela própria presença dele. E aonde eu e você estamos, quando somos santificados pelo Senhor, o lugar também se torna santo. Estou sendo claro aqui, mas eu preciso entender isso. E aí Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu vou te enviar, e vou enviar você ao povo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos teus pais. Eu estou vendo o sufoco do povo, vou te enviar para você libertar o povo. Moisés faz uma pergunta: a quem eu devo enviar? Porque os deuses do Egito têm nome. E qual o seu nome? O que Deus responde para ele? Fala com a pessoa que está ao seu lado: não dá nem para pronunciar o nome do Senhor. Estou sendo bem claro aqui, gente? Amém? Ele fala: eu sou o que sou. No hebraico, há quem diga que é o serei o que serei, que significa eternamente. Ele basta por si mesmo, ele existe por si mesmo, ele é o antes e o depois de tudo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então nós devemos saber com quem nós estamos lidando. Teve uma vez, o pastor Gabriel estava comigo. Eu estava na igreja de Nova Aurora, chegou uma moça, queria falar com o senhor. Tudo bem, entrou no gabinete, ele estava comigo. E ela falou: eu estava precisando de uma ajuda do senhor, uma orientação, algumas coisas nesse sentido. Aí ela falou o seguinte: eu estou aqui porque, eu vi dizer que o senhor pode me ajudar. Tudo bem, até aí tudo bem, está sempre aqui na igreja, sempre socorrendo alguém que precisa, uma orientação ou algum encaminhamento. E aí ela falou o seguinte: eu estou aqui sozinha, inclusive, mas eu sou, ela falou assim mesmo comigo, eu sou, não é líder, não, eu sou alguma coisa de um barracão, tá? Ela é de uma outra religião, tá? Espírita, e ela era a mãe de santo. Ela não chegou a falar mãe de santo, não, alguma coisa nesse sentido, mas ela era líder lá do barracão lá. Hein? Uma coisa dessa aí. Eu falei: tudo bem. Tudo bem. Aí tudo bem. É uma pessoa, está precisando de ajuda, nós vamos fazer o quê? Ajudar. Aí ela me fala o seguinte, não, porque entrou na nossa conversa com relação ao trabalho que ela fazia, aquela coisa. Ela falou: porque o senhor sabe como é que é o diabo, né? Aí eu falei: como é que é o diabo? Eu sei um pouco como é Deus, né? Como é o diabo, eu não sei não, porque
É a concorrência, né? É o outro, é adversário. Então, lá é o outro. Né? Então, eu estou muito aqui pelo meu time. O outro time eu não conheço muito bem, não. Eu falei, como é que é? Não, porque ele é o seguinte, fala, cumpre. E aí ameaça. E se não cumprir, sabe? E aí a gente, lá a gente segue a risca. E Deus, aí ela falou, agora me lembro. Ela falou, e Deus é bom. Sabe, Deus é bondoso, né? Então, ele, né, é um Deus que, como vocês falam, de amor, aquela coisa toda. Aí eu falei, e a senhora está servindo o outro que é ruim? Eu falei, me explica mais ou menos como é que funciona. Não, porque se sair de lá, a gente não pode sair assim, não. Eu preguei o evangelho para ela. Porque senão, pode me pegar, minha família. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu acho que ensinaram errado para a senhora. A senhora não tinha que ter medo do diabo. A senhora tinha que temer a Deus. Porque Ele é que é o poderoso, o diabo não. O poder do diabo é limitado pelo nosso Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém ou não amém? Amém? Então, as pessoas têm uma concepção errada. Agora, você tem que ter cuidado com Deus. Não tem espírito, não tem anjo, não tem principado, não tem potestade, não tem guia, não tem orixá, não tem nada disso, tem poder acima do nosso Deus. O nome dele está acima de todo nome que se nomeia. Amém? Então o crente tem que ficar cheio de dedos lá. Não, gente, você serve ao Deus que é Senhor dos céus e da terra, você é propriedade peculiar dele, particular dele. Aí eu falei, tem que temer a Deus, porque eu vou falar uma coisa para a senhora. Lá no final, quando a senhora largar aqui, eu também, haverá um juízo, e a senhora, eu e todos seremos julgados por aquele Deus, inclusive o diabo, que hoje engana as pessoas dizendo que é a fera, mas ele está amarrado. Quem entendeu bem aqui? Né? Porque o Senhor Jesus o amarrou e não... Amém? Glória a Deus, não é amarrado assim, está amarrado, não, mas é amarrado, né? Porque o Senhor... Então, o que eu quero dizer é que quando Deus ele fala com eu sou grande, eu sou. Estão entendendo bem aqui? Eu sou grande, eu sou. Uma vez eu estava pregando uma mensagem mais ou menos igual a ela, e de repente saiu uma pessoa até o altar, e aí só ela aceitou Jesus. Interessante, naquele dia ninguém veio à frente. O pessoal está bem, graças a Deus, glória a Deus, né? Aí eu não sabia por quê. Hoje posso falar o nome dele, que ele se converteu, Vantuí. Ele era um rapaz que era um bruxo lá na região. O pessoal tinha medo dele. E nós fomos fazer uma visita depois na casa dele, que ele pediu para orar com ele, manifestou com ele. Depois ele foi para o retiro também, né? Aí o pessoal tinha medo. Quando eu falei com ele, você está servindo a pessoa errada, ele veio. Depois ele falou comigo, não, pastor, eu estava servindo lá porque eu achava que ela era braba, mas o senhor falou que o seu Deus é mais brabo. Eu falei, mas é. Amém ou amém? Amém? Quem criou os céus e a terra? Quem vai exterminar esses céus e a terra? Quem vai criar novamente? A quem que eu devo temer? Mas devo amar, adorar, respeitar e desejar que o nome dele seja santificado. Amém? Então ele fala lá atrás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, hein? É um mandamento, o terceiro mandamento. Isso é muito grave, muito sério a gente entender isso. Eu não estou falando no sentido somente de falar o nome dele à toa, como alguns falam, mas porque não tem conhecimento. Mas eu estou falando muito mais do que isso. Quando o Senhor Jesus, ele fala com o povo assim, está lá em Mateus 15, ele diz assim com o povo, ele bem profetizou o profeta Isaías, que esse povo, olha, honra-me com os lábios, mas o seu coração, e em vão me adoram, porque o seu coração está longe de mim. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui, que é importante. Isto é tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é só falar o nome dele à toa, sem necessidade, mas é quando eu professo o nome dele, quando eu louvo, quando eu adoro, somente com os lábios, mas o meu coração está onde? Longe. Isso o Senhor Jesus falou. Estou sendo claro aqui, irmão? Amém?
Nós estamos lidando com um Deus Criador dos céus e da terra. O nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Aquele que nos formou, que vai nos dar a eternidade, que já nos deu em Cristo Jesus. Então, quando o Senhor Jesus fala assim, santificado seja o teu nome, significa que além de eu respeitar, além de eu temer, além de eu não tomar o nome do Senhor em vão, eu preciso desejar que todas as outras pessoas, isso é que significa santificado seja o teu nome, também enxerguem o nome do Senhor como eu enxergo. Reverenciem como eu reverencio, honrem como eu honro, respeitem como eu respeito. Estou sendo claro aqui? Quer ver uma coisa? Tola, mas é real. Às vezes as pessoas aí fora escolhem alguém como ídolo. Para ser fã, tem fã-clube, é ou não é verdade? E quando alguém fala mal daquele ídolo, daquela pessoa, ela fica chateada. Quem já viu isso aí? Eu já vi pessoas brigando, querendo bater no outro por causa de time de futebol. Falam mal do seu Deus e às vezes você não fala nada. Será que você, quando ora, santificado seja o teu nome, você deseja realmente que as pessoas reverenciem o nome do Senhor? Não blasfeme, não tome em vão? E quando fala do teu time, você briga. Que incoerência. É ou não é verdade? Me perdoe, mas é uma incoerência isso. Escolhe um lado político e briga com as outras pessoas por causa daquele nome. Uma pessoa que erra, que vacila. Estou entendendo. Estou entendendo bem o que eu estou falando? Que é como eu e você, que são corrompidas, seja lá qual for o lado que escolhe, e aí você briga por aquele nome, como se aquele nome fosse santificado, glorificado, exaltado. Já vi gente falar isso, de um ou dos dois lados. O que é isso? Então, dos três ou dos quatro, sei lá o que for. Nós temos que desejar, nós temos que pedir ao Senhor que o nome dele seja santificado em toda a terra. Quem entendeu bem aqui? Assim como é no céu. Que quando a gente tem gratidão por uma pessoa, tem admiração, a gente deseja que o nome dessa pessoa seja conhecido. É ou não é verdade? É ou não é? Não é? Defende o nome. Aí você tem gratidão por Deus, reverencia, honra, então o teu desejo seja que o nome dele seja santificado também. Estou sendo claro aqui, gente? Porque Deus é santo, não precisa que eu fale o que você fale para ele ser santo. Por isso, quando a gente fala santificado seja o teu nome, não quer dizer que ele vai se tornar mais santo, porque eu estou falando. Não, não é isso. O que você tem que desejar no teu coração e que ele tem que ver quando você fala isso, é que o nome dele seja reverenciado, honrado em toda a terra, em todos os lugares. Que as pessoas entendam que você serve um Deus que é santo, que você serve um Deus que é poderoso, que merece ser honrado em todos os níveis. Por isso, esse grande mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome dele não pode ser tomado em vão, como as pessoas fazem piada. Quem já ouviu piada com o nome de Deus? Usam o nome de Deus com qualquer expressão, até em situações chulas. O Senhor não tomará essa pessoa como inocente. Amém? Então, toda vez que você ouvir alguém falar de Deus à toa, ou, de repente, tem o nome do Senhor na vida, mas tem conduta errada, essa pessoa não está santificando o nome do Senhor. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? O apóstolo Paulo fala assim: por nossa causa, o nome do Senhor é blasfemado. Olha para você e fala: aquilo é crente. Quem já ouviu falar isso aí? Amém ou não amém? Amém. Mas tu não é crente? Quem já ouviu falar isso? Pastor, o que essa palavra tem a ver com domingo? Tem tudo. Que eu quero que você saia daqui abençoado hoje. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de todo o erro que cometeu com seus lábios. Para não trazer juízo pela tua vida. Presta bem atenção. O Senhor Jesus, ele fala assim: com a medida que eu medir, eu serei medido. A ignorância nesse sentido é uma grande bênção e foi para a minha vida e para a sua até hoje, tá? Está me chamando de ignorante, pastor? Nesse sentido, estou. Que, como eu já falei, quantos aqui não vacilaram e poderiam ter sido fulminados na hora. Eu vou mostrar aqui na Bíblia que só não foi porque é ignorante, assim como eu também. Que é muito importante a gente entender isso.
toda vez que eu tenho uma atitude boa, que eu tenho uma atitude de honra, uma atitude de justiça digna, o Senhor Jesus diz que eu glorifico o nome do Senhor Jesus com meus atos. Ele diz assim, ó, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Contudo, toda vez que a tua atitude é indigna, que a sua atitude é injusta, você blasfema do nome do Senhor. Quem está entendendo bem aqui? Quem quer o nome do Senhor sobre a sua vida aí? Tem um peso. Tem um peso ou não tem? Tem um peso. Mas tem glória? Tem ou não tem glória? É a passagem para a vida eterna, é salvação. Amém? Então eu preciso entender o que significa isso. Tá? A igreja ela precisa ser madura, a igreja precisa ser adulta, ainda mais nesses dias em que qualquer coisa está banalizado. Qualquer coisa está banalizado, como se fosse algo normal. Deus fosse um amiguinho. Não, não é amiguinho, é nosso Pai. Ele é o nosso amigo, não é amiguinho. Deu para entender a diferença aqui, irmão? Amém? Não jogou bola de gude comigo, nem brincou de boneca com você. Estou sendo claro aqui? Amém ou não amém? Às vezes a gente brinca até no serviço, né? Quando o subalterno vai ter alguma intimidade com a gente falava isso. Onde é que você tem essa intimidade comigo? Não é verdade? Onde a gente jogou bola de gude junto? Onde a gente brincou junto? Onde tem essa amizade? Ainda mais com Deus. Então o Senhor, ele fala com Moisés o seguinte: Moisés, presta bem atenção como é importante e que a ignorância nos preservou até hoje. Ela fez o quê? Nos preservou até hoje. Porque já imaginou, quando a gente fala mal de uma autoridade, o Senhor Jesus disse que nós recebemos juízo. Você imagina você falar mal da autoridade das autoridades. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Para você ter uma ideia, Moisés, homem de Deus. Moisés, a Bíblia diz que Deus falava com ele como se fala com um amigo. Moisés, Deus colocou uma carga sobre os ombros de Moisés, preparou ele para isso, para que ele conduzisse um povo, tirasse o povo do Egito, conduzisse aquele povo rebelde durante toda aquela terra, naquela situação toda lá, até chegar em Canaã. Chegou em Canaã, Deus vira para Moisés e fala: Moisés, você não vai entrar. Mas por que eu não vou entrar, Senhor? Porque eu já falei que você não ia entrar lá atrás. Porque quando eu falei contigo, olha, Moisés, o povo está pedindo água, o povo está nervoso, o povo está agitado, então fale a rocha, para que a rocha dê água. Para que a rocha dê o quê? Água. Você e Arão, olha o que Deus fala com Moisés. Imagina Moisés, anos e anos, conduzindo aquele povo apurrinhando, perturbando, enchendo a paciência dele. Moisés ainda pergunta a Deus: Senhor, não leva mal, mas esse povo aí é ruim demais. Não é. E o povo perturbando, aquele calor infernal, o povo estava com sede, ele também estava. Amém? E aí o povo ele vai, conversa com Deus, Deus fala: tudo bem, fala com a rocha, que a rocha vai sair água. Aí Moisés vai, e a Bíblia diz que ele fere a rocha 2 vezes. Faz o quê? Fere a rocha 2 vezes. Ele falou apenas para falar. E aí, isso está lá em Números 20, tá? Versículo 11 e 12. Só falar. Quando Moisés fere a rocha 2 vezes, Deus, o que Deus faz? Para não deixar Moisés mal, Deus faz com que a água saia e alimente o povo com a água. Mas logo em seguida Deus fala com ele assim: ó, você e Arão não me santificaram, não me separaram da ira de vocês, da raivinha de vocês. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? Porque vocês eram para simplesmente falar a rocha e aguardar sair a água. Vocês não tinham que fazer ali como se vocês tivessem tirado a água da rocha. Porque o poder é meu, não é de vocês. Por isso, nem você nem Arão entrarão na terra prometida. Apenas uma vez Moisés não santificou o nome do Senhor. Está lá bem claro, pode botar até na tela aí. Deus fala: você não creu em mim e não me santificou diante do povo. O que é santificar? Honrar, respeitar,
seguir a risco que Deus mandou. Estou sendo claro aqui, gente? Fala com o irmão que está falando assim, graças a Deus pela nossa ignorância. Porque se a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento, como Moisés, estava todo mundo no inferno. Quantos aqui não riram de piada quando foi feita com o nome do Senhor? Estou sendo claro ou não, gente? Amém? Amém? Porque Jesus falou, a quem mais é dado, né? Versículo 11, olha lá, então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha, quantas vezes? 2 vezes. Com a sua vara e saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Mas volta lá no versículo 10. Volta lá. E Moisés e Arão reuniu a congregação de animais. Ouvi agora, rebeldes, porventura, olha só que ele fala, tiraremos águas desta rocha para vós, como se ele tivesse o poder para fazer isso. Entendeu aqui qual foi o erro de Moisés? Não foi algo simples. Tem gente que acha assim, poxa, mas Deus não deixou ele entrar na terra prometida só por causa disso. Não santifica o nome do Senhor, não. A partir de hoje. Pastor, você veio falar para a gente agora, para que o senhor falou? Eu tenho que falar, ué. Versículo 12, bota lá no versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não creres em mim, para o quê? Me santificardes diante dos filhos de Israel, não me dá a glória devida, Deus não divide a glória dele com ninguém, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. No final da vida, Deus conduz Moisés a um alto monte, mostra toda a terra e fala, olha só a terra, mas você não vai entrar, que eu preciso deixar você de exemplo. E a Bíblia diz que Moisés orou várias vezes. Moisés orou, caiu praga do céu. Moisés orou, Deus fez cair água. Moisés orou, deu vitória para o povo. O mar vermelho abriu, mas Moisés orou pedindo ajuda a Deus para ele mesmo, e Deus não aceitou. Estou sendo claro aqui? Quem é servo de Jesus aí? Você tem que glorificar o nome do Senhor. Então veja como anda no meio das pessoas, para que tudo que você faça, faça em nome de Jesus. Amém ou não amém? Tem gente que às vezes fala assim, mas às vezes eu falo no nome de Jesus e as coisas não acontecem. O nome de Jesus tem poder. O nome dele tem poder. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Mas saindo de qualquer boca vai ter poder? Não. Tem que ver aquele que santifica o nome dele, que não toma o nome dele em vão, que crê verdadeiramente no nome dele, que respeita, que reverencia, que honra e que deseja que o nome dele seja santificado. Aleluia. Aí vai ter poder na tua vida. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Como o Joel falou aqui, por que alguma coisa acontece aqui e não acontece ali? Tudo existe uma condição. Certa vez, os filhos de um sacerdote foram expulsar um demônio. Está lá em Atos dos Apóstolos, agora não sei se é 18 ou 19. Hein? 14? Que legal, hein? Ela sabe legal, né? Obrigado, Georgina, minha enciclopédia aí. Eu não gravo tanto assim, não. Mas aí, o apóstolo Paulo pregando o evangelho, falando, curando, aquela coisa toda. E aí os filhos de um sacerdote foram expulsar o demônio de um homem. Quando chegou... Hein? Já no 14? Valeu mesmo, hein? Aí quando eles chegaram na casa para expulsar esse demônio, que estava lá no homem, ou nessa legião, aí eles falaram o seguinte, nós expulsamos vocês, demônios, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Muito aqui com essa passagem, os demônios viraram para ele e falaram o seguinte, nós conhecemos Paulo e sabemos bem quem é Jesus, mas quem são vocês? Não era nem o último na fila do último. Quem entendeu bem? Amém? Os céus precisam conhecer você. Se você honrar e glorificar o nome do Senhor, os demônios vão respeitar quando esse nome sair da sua boca. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Se você glorificar o nome do Senhor na tua vida, desejar que ele seja santificado e fizer tudo para que isso aconteça através da tua atitude, não só os céus vão atender quando você falar no nome de Jesus, como os demônios também vão sair em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então, para que o nome do Senhor tenha poder na minha vida e na sua,
nós devemos entender que o nome dele é santo, e ele tem que ser santificado primeiramente por mim, e eu tenho que ter o desejo de que todos santifiquem o nome do Senhor. Amém? Coloque o nome do Senhor em mais autoestima na tua vida, no teu coração, na tua mente. E esse nome vai ter poder na tua vida. Estou sendo bem claro que o Espírito Santo, a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou assim, que quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai glorificar o meu nome, o que é de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele que está em mim, está em você, ele percebe a reverência, a honra, o temor, a estima que você tem por esse nome. E quando você fala nesse nome, ele faz com que os demônios atendam, porque quem está falando é alguém que santifica o nome do Senhor. Amém? Deus quer levantar uma igreja de membros, de ovelhas, de servos de Jesus Cristo, poderosa no nome de Jesus. Não quer você como qualquer um. Então, olha, quando você orar, santificado seja o teu nome, deseja de todo o coração que primeiro comece na tua vida. Amém? E aí você vai ver que vai começar na vida dos outros. E todo dia, quando você vai orar, você fala, Senhor, santificado seja o teu nome, na vida do meu vizinho, na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, no meu trabalho. Amém? É um desejo que tem que ter o teu coração. E Deus vai olhar, vai se agradar disso. De tal maneira que quando você falar Pai, Ele já vai estar ouvindo antes de você falar. Amém? Tenha esse nome em autoestima. Tenha esse nome, né, com reverência. Tenha esse nome acima de todo o nome. Porque a Bíblia diz, e esse nome que nós temos hoje é o nome de Jesus, que está na minha vida e na sua vida. Então, não deixe que ninguém te engane. Deus está acima de qualquer coisa, e o nome dele representa Ele mesmo. E ele, quando sai da sua boca, quando está no teu coração, olha, tem que ser santificado. E quando ele é santificado, ele sai com poder para destruir toda a barreira, todo o problema, toda a dificuldade que você tiver. Quem crê nisso aí em nome de Jesus? Amém? E aí os demônios não vão falar assim, quem é tu? É ou não é? Quem é você? Não. Eles simplesmente vão fazer o quê? Quando você estiver chegando, ele fala, vou vazar, porque aí vem alguém que glorifica o nome do Senhor. Está vindo aí alguém que o Senhor aprova. Amém? Está vindo aí alguém que santifica o nome do Senhor. Então eu vou embora para não ter problema. Quem está entendendo bem em nome de Jesus? Amém? É importante a gente saber disso. Então honra e glorifica o nome do Senhor na tua vida, com a tua conduta, a tua atitude e principalmente no teu coração. Deseja isso. Amém? Fala comigo assim, Senhor, santificado, glorificado, exaltado seja o teu nome, Senhor, e que toda a terra glorifique e exalte o teu nome. Quem crê nisso aí, que Deus vai fazer isso na sua vida em nome de Jesus, amém? E você vai ver como o Senhor, Ele vai mudar toda a trajetória da tua vida a partir disso. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. E você hoje vai pedir a Deus isso. Vai falar, Senhor, eu preciso. Primeiramente, pedir perdão por todas as vezes que eu tomei o teu nome em vão. Eu tomei o teu nome em vão porque às vezes aconteceu, como eu disse, por ignorância, não é verdade? E por isso nós estamos aqui hoje. Deus conhece. Mas Deus quer que você suba um nível a mais. Ele quer que você, sabe, tenha mais comunhão com Ele. Mas essa comunhão é de pai para filho, mas de servo para Senhor. E de criatura para o Criador. Amém? Nós somos criatura, somos servos, somos amigos, somos filhos. Amém? Deus te ama. É interessante que Sara chamava Abraão de Senhor. É ou não é? E hoje tem gente que chama Deus de você. Eu sou meio arranhado para mim. Ah, não, mas é porque meu paizinho. Tudo bem, mas eu sempre aprendi lá com a minha vovó, os mais velhos te chamam de Senhor. É ou não é? Amém? E a própria Bíblia fala o seguinte, ó, diante das cães te levantarás. O que são cães? São as têmporas brancas.
diante dos cabelos brancos, os jovens têm que se levantar. Isso é princípio bíblico. E ele falou honrar pai e mãe, porque são progenitores, são aqueles que nos criaram, que nos trouxeram a vida. Aí, se diante dos mais velhos eu me levanto, Deus determina. Se eu tenho que honrar pai e mãe, é um mandamento que o Senhor Jesus não invalidou e está lá. Como é que eu não vou honrar o nosso Deus Todo-Poderoso? E não reverenciar? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Eu às vezes estou escrevendo, quando eu vou falar Senhor, quando eu escrevo Senhor, eu coloco Senhor com letra maiúscula. Aquele corretor do inferno, às vezes, ele coloca minúsculo, eu volto lá, sai para lá, capeta. Bota, entendeu? Bota lá com maiúsculo. Amém? Senhor. Porque Ele é digno de toda honra, todo louvor, toda glória, toda adoração. É ou não é verdade? E a gente sabe, e reverenciar a Deus, honrar, glorificar, exaltar o nome dEle, traz alegria e paz para o nosso coração. Ele é o nosso resgatador, Ele é que nos ama, é que nos abençoa, é a fonte de toda a vida. Amém? E Ele já é santo. Não precisa de mim para ser santo. Ele é o que é. Quem entendeu bem aqui? Ele é o grande eu sou. Eu é que preciso dele. Inclusive a adoração. Quando Jesus fala, esse povo louva, né, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a sua adoração é em vão. Nós adoramos a Deus, não é para que Deus, presta bem atenção, ele vá receber alguma recompensa com a minha adoração. Não. A minha adoração me liga até Ele, e eu ligado nele, eu que sou abençoado. Quando eu louvo e glorifico, eu que sou abençoado, gente. Eu que recebo a presença maravilhosa e majestosa dEle. Amém? Você vê que o Senhor Jesus, Ele fala assim, ó, quando uma mulher fala assim, bem-aventurado, né? É o Senhor, né? Quando os pobres ouvem o Evangelho e aprendem, os coxos andam, os cegos enxergam. Aí o Senhor Jesus, Ele fala assim, glória te dou, ó Senhor. Ele fala Senhor, Ele chama o Pai de Senhor, né? Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Olha só a reverência que o Senhor Jesus dá, que é o nosso Senhor. E eu e você não vamos dar? Estou sendo claro aqui, gente? O modernismo, ele tem limite. Ele tem o quê? Qual é o limite? A palavra de Deus. Aleluia! Todo o limite que eu tenho e você tem está na palavra de Deus. Amém? Então, feche seus olhos nesse momento. Se você puder, curve sua cabeça. E você vai pedir a Deus hoje perdão por todas as vezes que fizeram chacota, falaram mal do Senhor, blasfemaram dele, perto de você, e você não fez nada. Peça também perdão por toda vez que você também falou em vão o nome dele, porque ele poupou tua vida. Olha só, eu imagino os anjos olhando para mim e para você, e aqueles pirralhos, aqueles mortais, pecadores estão falando de ti, só não faz nada. Imagina os anjos pensando assim, como pode amar tanto eles desse jeito? Está o momento de você orar, pedir perdão e agradecer a Deus. Agradecer ao Senhor por ter poupado a nossa vida e nos conduzido até Cristo, até o dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, primeiramente, diante dessa palavra, nós queremos te pedir perdão, eu e teu povo, por todas as vezes que falamos o teu nome em vão, Senhor. Nos dirigimos a ti somente com os lábios, mas o nosso coração longe. Que adoramos sem adorar verdadeiramente na alma e no espírito. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Em primeiro lugar, eu peço a Ti. E a partir desse perdão, a partir, Senhor, do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que estamos aqui confessando diante de Ti os nossos erros, que o Senhor venha trazer essa consciência, para que o Teu nome tenha poder na vida dos Teus filhos, Pai. E através da vida dos Teus filhos, que aonde eles estiverem, Senhor, muito pelo contrário do que blasfemam, vão parar de blasfemar pela presença deles, porque eles vão honrar, reverenciar tanto o Teu nome, e quando orarmos, santificado seja o Teu nome, esteja saindo do nosso coração, da nossa alma.
Por isso, abençoa teus filhos. E que o poder do teu nome venha estar sobre a vida de cada um deles, de cada família aqui representada. Assim como o Senhor os guardou, até o dia de hoje, continua guardando, agora com muito mais entendimento, com muito mais, Senhor, reverência, com muito mais honra, com muito mais desejo de que teu nome seja santificado. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus.